E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando mais um programa de estudo das obras de André Luiz. E o foco do nosso estudo é o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade ao nosso estudo da vida no mundo espiritual. Nós estamos no capítulo 29, continuando o capítulo 29, em que a Narcisa, o André Luiz está relatando, a sua experiência com o paciente que está desequilibrado mentalmente, vendo aproximar-se dele monstros a persegui-lo, e o André Luiz está acompanhando e relatando para nós essa experiência em que a Narcisa o ajuda, o acalenta com paciência, com carinho, nos dando exemplo realmente de paixão pelo trabalho. E dizendo ao paciente que depende dele do esforço, que é o Francisco. A ajuda vem, mas o esforço maior depende dele, da sua cura, E ela continua explicando a ele que ele fala para ela, mas irmã, eu estou vendo, ele não me deixa, os monstros, E ela pacientemente concorda. Nós comentamos sobre isso, que muitas vezes em desequilíbrio uma pessoa vem a nós e nós às vezes queremos refutar, na mesma moeda. Isso é muito errado. Nós estamos passando um atestado de desequilíbrio quase quanto dela. Então a Narcisa pacientemente concorda com ele, estou vendo, mas e diz que é indispensável que ele a ajude a expulsá-lo, E aí ela diz que vai dar um passe nele, Confiemos, e o importante que ela diz, confiemos em Jesus, e vai dar um passe nele. E relatando finalmente que o Francisco, depois do passe aplicado, ele manifesta imensa alegria no olhar, fica melhor, mas é confortado. E é um detalhe que nós paramos aí, mas um detalhe que a gente pode observar também, que o André Luiz coloca assim, manifestando imensa alegria no olhar. Esse reconforto, essa calma, essa alegria no olhar, não foi resultado propriamente só do passe. É todo um comportamento que ela vem trazendo com ele. Porque isso é um ensinamento para nós. Por exemplo, hoje eu tenho reunião na Casa Espírita. Vou falar da Casa Espírita porque é propriamente lá que se impõe as mãos para dar o passe. E eu vou dar passe. E aí eu vou trabalhar primeiro. A reunião geralmente é à noite, ou à tarde. E aí eu vou trabalhar, e no meu trabalho eu não procuro fazer um esforço. É claro que todos nós nos estressamos, normal, quase todos nós. Mas eu não procuro fazer um esforço de me acalmar durante o dia. Eu fico estressado, falo isso, falo aquilo, xingo palavrão, vou para lá, vim para cá. Quando vou chegando aí no trânsito, que é uma beleza para testar a nossa paciência, É um grande teste o trânsito. E eu não tiro nota boa no teste da paciência do trânsito até a casa. Quando chego na Casa Espírita, eu vou lá para a reunião. Aí eu entro na reunião, canto, estudo, começo o estudo e depois vou aplicar o passe. Será que o meu fluido vai estar bom para aplicar? Será? Então, é como ele diz aqui, olha, ela disse, confiemos em Jesus, porque o comportamento dela durante o trabalho foi totalmente a favor do que Jesus pede. Por isso que o que ela fala, a presença dela já conforta ele e ela impôs as mãos. Aí sim, isso é realmente. Então é uma lição para nós. No livro, no capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 tem o item em que Lucas diz assim:
E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Não diz que Paulo fazia, é Deus pelas mãos de Paulo. Mas por que Deus, no caso Jesus, conseguia fazer maravilhas pelas mãos de Paulo? Porque o comportamento de Paulo sintonizava com o que Jesus pede, com o comportamento. No caso mais particular de Paulo, se nós lermos o livro Paulo Estevão, a gente vai ver que vai ser Gesiel, o acompanhando constantemente na sua missão. Então, pelas mãos nossas, os bons espíritos podem fazer coisas boas, mas depende da sintonia que nós temos com ele. Então, a ajuda sempre vem, sempre vai vir, mas não necessariamente, muitas vezes, pelas nossas mãos, por causa do nosso comportamento, que nós não criamos sintonia com ele. Então, o que a gente quer dizer com isso? O resultado aqui que veio no final para o Francisco de imensa alegria e conforto, não foi propriamente só pelo passe, mas é pelo comportamento dela durante todo o tempo que ficou com ele. Então, continuando agora. Tereza, nós vamos ler a partir do 18. E aplicou-lhe, parágrafo 18. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, fim da operação magnética, estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada, água fluídica, que é o meio que os espíritos encontram também de concentrar fluidos especificamente para cada caso. Nós temos isso na nossa casa religiosa, na nossa casa espírita especificamente, que nós fazemos isso. Há um tempo atrás, na minha infância, que faz um pouco tempo, minha mãe botava um copinho d'água em cima do rádio, quando, na época, o Júlio Lousada, os mais antigos vão lembrar, fazia a oração da Ave Maria. Ela botava o copo. Às 18 horas. Às 18 horas a gente bebia. Coincidentemente com a hora do Ângelus lá em nosso lar. Exatamente, isso que eu ia falar, coincidentemente. Então, entre aspas. É um meio que os espíritos sempre tiveram. E a gente não era espírita, minha mãe era católica, então a gente não tinha essa noção da água fluídica que fluidificava, mas sabia que a água era benta, dava o nome de água benta. E realmente, na linguagem popular, era a benta. E os espíritos colocam o fluido de acordo com a necessidade de cada um, especificamente, não é? Quem faz o culto do Evangelho no lar, por isso os espíritos recomendam que durante o culto do Evangelho no lar, seja ele espírita, no lar católico, no lar evangélico, o que for, abra a Bíblia, abra o Novo Testamento, ou o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e comente, converse. Faça as orações, é claro, e o copo de água ali para cada um componente da mesa, porque particularmente fica mais fácil ministrar o medicamento para cada um especificamente. Não é? Então, copo de água fluídica. A água fluídica da casa espírita, também copinhos separados, é importante, porque facilita o trabalho dos espíritos de botar ali especificamente quem vai pegar aquela água. Na hora que pegar, eles depositam para você ali. Então, a companhia dos bons espíritos está ali. Um detalhe que a gente pode comentar aqui também é o levar a água para casa. Botar na garrafinha e levar para casa. Tudo bem, tá ótimo, excelente, levou a garrafinha para casa. O problema disso aí é as emanações mentais que nós vamos ter até chegar em casa. E dentro de casa também. E dentro de casa depois também. Eu estou dizendo até chegar em casa, porque até chegar em casa já é um perigo. Quem dirige, por exemplo, botou a garrafinha lá, está no trânsito, leva uma fechada. Se você der graças a Deus, você está com toda a razão e leva uma fechada. Se você der graças a Deus, tudo bem, está tudo bem. Está ótimo, excelente. Parabéns. Que eu não conseguiria. Mas se você conseguir, ótimo. Mas se não, o que você vai exacerbar ali, palavras e pensamentos, já vai prejudicar aquele remedinho que os espíritos botaram na garrafinha d'água. Porque na casa espírita, assim que acaba a reunião, você bebeu a água, é uma coisa. Você está num ambiente, como a Tereza colocou, nós colocamos aqui, numa casa espírita séria, que ele leva um trabalho. Sério que eu quero dizer assim, gente, não é que a gente se exuda, não. Não é isso, não. Isso não é seriedade. É alegria, mas com responsabilidade, né? Isso é outra coisa, mas outro estudo, mas é isso que a gente está falando de casa espírita séria, uma casa religiosa que leva o trabalho a sério, é isso.
o ambiente ali é favorável. Então os espíritos estão aproveitando aquele bem naquele momento e botando um remedinho. No momento que você sai dali, aí já é diferente. Aí você não tem carro, você pega o ônibus. Aí você vai pagar o ônibus, o trocador não tem troco. Olha aí. Não, mas eu não tenho troco para isso. Você tinha que trazer trocado. Já começa aí e a sua água entra ali na bolsa. Então, é isso. Então a gente tem que observar essas situações, porque que leve a aguinha para casa espírita, e leve para casa, que leve para casa a garrafinha, mais vigie esse comportamento. Então, ela faz assim, ela trouxe água magnetizada para ele. Tereza, quer comentar alguma coisa? Não. Água? Continuando, então. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. Ora, outro elogio. Né? Ele tá... Outro elogio, está tecendo elogios para ela. O bem como o mal, em toda parte, estabelece misterioso contágio. Eu lembrei aqui de uma outra situação que o André Luiz vai dar exemplo para a gente desse contágio. Eu também lembrei que a Joana, no livro Vida Feliz, no capítulo 120, ela coloca assim, para que a gente tome cuidado, porque a gente é sempre exemplo para alguém, tanto para o bem quanto para o mal. É o que aqui a Narcisa, né, o André Luiz está colocando. O bem e o mal em toda parte estabelece misterioso contágio. No livro Libertação, ele vai dar um exemplo do contágio pelo pensamento, porque também acontece e é o que mais acontece. Aqui ele está dizendo que o jeito da Narcisa tratar o Francisco contagiou ele. Ele está impressionado. Ele é todo elogios para Narcisa, porque ele está vendo na prática o que é alguém trabalhar com amor, trabalhar com carinho, com dedicação, pensando no outro. Então, aí no livro Libertação, no capítulo 4, capítulo 4 não, no capítulo 4 não. Bom, depois eu vejo o capítulo qual eu coloco aqui para vocês. O André Luiz, no livro Sexo e Destino, falei libertação? Falou libertação. Não, Sexo e Destino. No livro Sexo e Destino, o André Luiz vai vivenciar uma experiência junto com Pedro Neves, quando ele entra na casa da filha do Pedro Neves, que o Pedro Neves está desencarnado. A filha dele, Dona Beatriz, está com câncer. O marido dela, o Nemésio, junto com a Marina, que é a secretária dele, estão tendo ali um romance. Não é? A esposa do Nemésio está doente, ela está ali tentando ajudar a cuidar da Dona Beatriz, mas eles acabaram se namorando e eles estão tendo um caso. E o André Luiz e o Pedro Neves, eles vão começar a observar uma conversa que o Nemésio começa a ter com a Marina, com a secretária. E aí ele coloca assim: ele e ela comunicavam-se entre si as mais ternas expansões de encantamento recíproco, sem ser dissoluto, e pareciam aderir automaticamente às impressões que esboçávamos, uma vez que acompanhávamos os mínimos gestos dos dois, com aguçada observação, pré-julgando-lhes os desígnios. Semelhantes registros que formulamos com absoluta imparcialidade são dignos de nota, porquanto, atento qual me achava o estudo, vimos-nos obrigados a reconhecer que a nossa expectativa maliciosa, aliada ao espírito de censura, estabelecia correntes mentais estimulantes da turvação psíquica de que ambos se viam acometidos, correntes essas que, partindo de nós na direção deles, lhes agravavam o apetite sensual. Então, olha só o contágio que o André Luiz está contando para a gente. Vou traduzir, não é? O André Luiz está com Pedro Neves,
os dois desencarnados estão na casa da dona Beatriz, que é casada com o Nemésio. A dona Beatriz está num quarto doente. O Nemésio, que é o marido, está namorando, não estava namorando, no começo ele não estava, ele estava apenas trocando gentilezas, assim, conversando com a secretária Marina, não é? Então os dois estão conversando, só que o André Luiz e o Pedro Neves começam a maliciar, né? A ter pensamentos maliciosos dos dois. Começaram um exemplo, né? Vamos falar assim, não é isso, mas vamos dizer que o André Luiz começou a pensar, ele e o Pedro Neves a pensar, agora ele vai beijar ela. Agora ele vai passar a mão no ombro dela. Agora ele vai apertar ela. E aí o André Luiz percebeu que eles estavam captando essa mensagem deles. E realmente eles começaram, o casal, né? O Nemésio e a Marina começaram a ter um comportamento diferenciado. Estavam sendo contaminados pelo pensamento dos dois, do André Luiz. O André Luiz aqui faz um meia-culpa. O André Luiz e o Pedro Neves. Para a gente ver que isso é uma grande verdade, isso que a gente está vendo aqui, essa explicação, né, do André Luiz, que o bem como o mal e toda parte estabelece misterioso contágio. Então, muitas das vezes, né, muitos de nós também, pela nossa invigilância, pela nossa falta de meditação, falta de oração, falta de comunhão com a espiritualidade superior, a gente pode agasalhar, sim, essas ideias que vêm dos espíritos para nós. Porque, agora, nós só vamos nos deixar contaminar se a gente realmente gostar do que eles estão propondo. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para a gente ver no livro Sexo e Destino, de um contágio, como ele diz aqui, de pensamentos maus. Então, a gente é exemplo para os outros, a gente contagia, tanto através das coisas boas que a gente faça ou pense, como também das coisas equivocadas que a gente faça ou pense. Isso são detalhes do dia a dia. É você andar na rua, nós andarmos na rua e vemos um caco de vidro e colocarmos para o canto da rua, numa ala de lixo, para que ninguém se machuque. Um ato simples, qualquer coisa, até chegar aos maiores, que é a resignação, né, e a coragem e a fé. Mas é o exemplo, porque no que nós fazemos um detalhe como esse, os espíritos que nos acompanham estão vendo. E nós não estamos só na companhia dos bons espíritos, não. Nós estamos na companhia daqueles que nos cobram. Porque são aqueles que nós fizemos o mal no passado e não nos perdoaram e continuam nos cobrando. E cobrando o nosso comportamento. Nós tivemos um grande exemplo disso na figura de Divaldo Pereira Franco, que ele relata em várias palestras, muitos conhecem a história do espírito que ele titulou, que ele deu o nome de Máscara de Ferro. Tal era o ódio, que o Divaldo, pela mediunidade, via o semblante do espírito, e aquele ódio que o Divaldo patibular, aquela coisa fechada, que ele deu o nome de Máscara de Ferro, fazendo alusão à peça teatral que virou filme, né, o Máscara de Ferro. E ele foram perseguidos, foram decênios, né, Tereza? Mais de 20, 30 anos perseguindo ele, assim, cobrando o comportamento dele diariamente, ele conta. Ele ia tomar banho, ele ia jantar, ele ia dormir nas palestras o tempo todo, cobrando. Até que, pelo esforço do Divaldo, os espíritos permitiram que a mãe desse Máscara de Ferro reencarnou, né, numa situação precária, de pobreza, e foi parar lá na Mansão do Caminho, que é o trabalho que o Divaldo tem lá em Salvador. E o Divaldo atendeu quando o espírito falou para ele: essa aí é minha mãe reencarnada, agora eu vou ter que aprender a gostar de você. Mas foram mais de 30 anos, 20 anos, não lembro direito, perseguindo. Então, isso não é privilégio do Divaldo, é todos nós. É pela mediunidade ele via, mas nós que não temos, a maioria de nós não temos, né, aquela mediunidade nítida como ele tinha, como ele tem.
E aí nós vemos, mas nós temos isso aí. E no capítulo... Acho que a Teresa... Não, só para dizer, realmente no capítulo 4 da primeira parte do livro Sexo e Destino. Isso. E aí, depois que ele vê essa situação que ele causou, ele e o Pedro Neves, entra o irmão Félix, não é? Para mudar ali, para ajudar, com certeza, e para mudar o tom vibratório mental do André Luiz. Quem não leu, por favor, lê esse livro, Sexo e Destino, é muito bom, muito bom. Mas certeza. Olha, por isso que a Teresa falou, ela falou de um contágio, né? Ela falou de um exemplo de um contágio. Pelo pensamento. Então, nós vamos falar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Allan Kardec coloca no item 10 uma mensagem de Paulo, o apóstolo Paulo. E no final dessa mensagem, Paulo diz assim, que é o que nos interessa mais aqui no nosso raciocínio. Ele diz assim: esforçai-vos para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita que pertençam. Então ele está pedindo que nós nos esforcemos para que os nossos irmãos nos observem e sejam induzidos a reconhecer, né? Pelo nosso exemplo. Quando ele fala vossos irmãos, ele está falando principalmente também dos desencarnados, que é a nossa nuvem de testemunho que ele mesmo falava, né, que ele tem nas suas cartas, a nuvem de testemunhos que tem ao nosso redor. O André Luiz também vai falar dessa questão do pensamento, da contaminação pelo pensamento, no livro Missionário da Luz, no capítulo 5, Influenciação. Ele coloca assim: o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é avelhantado repositório de vibrações antagônicas, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência, em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Então, o velho hábito de muita gente tem de se sair à rua e, quando abrir a porta, fazer em nome do Pai, né? Algumas pessoas católicas fazem isso, e não é errado você fazer uma oração ao sair de casa. Aliás, qualquer tarefa que a gente for iniciar, que a gente eleve o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e peça proteção, porque, como o André Luiz diz, a gente pode ser contaminado na rua não só pelas bactérias, né, e vírus de micróbios que existem, mas principalmente pelos maus pensamentos, porque o próprio André Luiz deu esse exemplo do que ele e o Pedro Neves, que não estavam com a intenção de prejudicar ninguém. O Pedro Neves até, né, não gostava do genro, mas o André Luiz ele estava neutro ali naquela situação. Mas mesmo sem a intenção, ele acabou contaminando e influenciando. Esse capítulo do livro Missionário da Luz, capítulo 5, é muito interessante. Influenciação. E aí, nesse capítulo 5, né? Missionário da Luz. Missionário da Luz. Quem puder dar uma olhadinha, e a gente pode relacionar isso com as pandemias, né? Que já tiveram na Terra, porque são exacerbações. Ele fala de micróbios e bactérias aí. Bom, estamos terminando mais um programa. Já estamos na hora, o relógio aqui ele realmente trabalha, aqui da rádio. Muito obrigado, agradecendo a vocês mais uma vez pela atenção, pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus, que Jesus possa ser sempre a nossa meta. Um grande abraço a todos, fiquem em paz, Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.